Graça e paz. A mensagem a seguir é intitulada A Ceia do Senhor. Vamos meditar na palavra com o pastor Ivalti e que o Senhor Deus esteja abençoando a todos. A salvação é inteiramente dada por Deus como um presente a quem quer ser salvo. Mas uma vez salvo, a pessoa deve obedecer a Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor. Ele manda que aqueles que acreditam no Evangelho dele sejam batizados. Para que o batismo? O batismo é para confessarmos a Deus que acreditamos na palavra dele, que diz que ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar, e Jesus, para nos salvar, nos atraiu no corpo dele. Então, essa pessoa está apta a tomar a Santa Ceia. Ela acreditou e foi batizada, autorizada pela igreja, tá certo? Então, não é o pastor que batiza, não é o pastor que gera a pessoa, não. É Deus que dá fé para a pessoa, e a pessoa que nasce de novo quer obedecer a Deus, tá certo? Então, é uma espécie, para quem entende de lavoura, é uma espécie de enxerto, né? Nós fomos atraídos no corpo de Cristo. E você foi? O Senhor foi? Quando é que nós somos enxertados? Quando Cristo nos atraiu. A obra está feita. Mas as pessoas não creem, não foram enxertadas. E também quem entende de enxerto de plantas, né? Você tem um pé de laranja pera, você quer colher laranja lima, tem que enxertar com laranja lima. Mas se não pôr água e não fizer um serviço bem feito, ela morre. Assim é o novo nascido. Se não for aguado com a água, que é a palavra de Deus, ele seca e morre. Então, quem deve tomar a ceia são aqueles que foram enxertados no corpo de Cristo e foram batizados, confessando a Deus a sua fé na palavra dele. Não tem outro jeito? Não. Mas e se eu tomar a ceia, eu não vou ser salvo? Não. A ceia é uma ordenança para uma oportunidade de nós falarmos para Deus que estamos em comunhão com Ele e com os irmãos. E se não tiver em comunhão? É hipócrita. E hipócrita deve tomar a ceia? Não. Vamos ler o texto que fala sobre isso, aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. 1 Coríntios 11, do verso 23 em diante, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já partiu para a eternidade. Nós te agradecemos, nosso Pai, pelo privilégio glorioso de ter a Tua palavra na nossa própria língua, descobrirmos através dela quanto o Senhor nos amas, a ponto de enviar Teu Filho, Jesus Cristo, a este mundo mau, deixar que crucificassem Ele ali na cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação, à morte, à sepultura e à ressurreição com Ele, pelo Teu poder, Pai. E o Senhor nos deu o Espírito Santo na ressurreição com Cristo, e nós estamos entregues à direção do Espírito Santo, para que Ele ministre a Tua palavra a cada um de nós, e o Senhor revele Jesus a cada um de nós. Abençoe aqueles que estão viajando, que onde eles estejam em comunhão contigo e com desejo de estar em comunhão conosco também. Nós te louvamos e te agradecemos pelos amados que aqui estão, que eles sejam felizes, continuem felizes cada vez mais e que deem frutos para o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Sente. Eu não sou cantor, mas eu gosto desse hino, porque é um exemplo. Aqui nós temos um exemplo do que é o novo nascimento. Se você foi enxertado no corpo de Cristo, mas não lê a Bíblia, vai murchar. E não vai dar fruto. E Deus nos salvou para nós darmos frutos para o reino dEle. Mas o que é fruto para o reino de Deus? Que fruto Deus quer que nós demos? Novas pessoas sendo filhas de Deus. Então, através do nosso testemunho, nós vamos dando frutos para Deus. E isso é só para aqueles que estão enxertados em Cristo, ou seja, que foram atraídos por Cristo lá na cruz. Quem não foi atraído no corpo de Cristo não é filho de Deus. E se não é filho de Deus, não deve tomar a Santa Ceia, porque não está discernindo o corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. A igreja de Deus não é as quatro paredes, não é um templo bonito, não tem nada disso. A igreja de Deus é o corpo de Cristo. Quem está em Cristo está na igreja de Deus. Como eu não sei quem está em Cristo e quem não está, e ninguém sabe, então o Espírito Santo mandou que fosse escrito esse verso 28 para a pessoa se examinar. Examinar o quê? O que você fez de errado hoje? Não, isso é as outras denominações que prega. Examinar em que você, a senhora, o senhor está escorado para falar que é filho de Deus. Porque a Santa Ceia é para a família de Deus. Tá certo? Então, se não for membro da família de Deus, não deve tomar a ceia, que é para a sua própria condenação. Tá? E traz até doença. Está bem claro aqui no texto. Então, veja bem que tudo na vida do cristão é dirigido pelo Espírito Santo, tudo. Se o apóstolo Paulo não tivesse ouvido o Espírito Santo dizer para colocar isso aqui, dava uma ideia que o senhor, a senhora podia julgar outra pessoa. Mas como está escrito, quando ele está dizendo aqui,
Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não está dizendo para o macho só. Não. É a espécie humana, a mulher também. Tá? A espécie humana deve examinar-se para ver em que está escorada para falar que é da família de Deus. Tá? Então, quando a gente nasce de novo, que não é fácil, porque a religião engana as pessoas e elas não procuram saber como nascer de novo, mas quando ela nasce de novo, ela tem prazer em vir à igreja, em participar do culto, em ser batizada na água, em tomar a Santa Ceia, porque está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Aqui é a terceira ordenança. A primeira ordenança é Marcos 16, 15 e 16. Essa é a primeira ordenança que Cristo deixou. Primeira e segunda está embutida aí. E disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, é uma ordem de Jesus. Isso aí é uma lei. Não tem outro jeito? Não. Ou acredita no evangelho de Cristo, que é a sua crucificação com Ele, a sua morte com Ele, ou não tem outra maneira de pertencer à família de Deus. E também, se eu creio que Cristo me atraiu, mas não obedeço, não peço o batismo, eu não estou obedecendo a Jesus. E o dia que eu li na Bíblia Sagrada, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8, e eu fiquei pensando, a obediência faz parte da fé. Fé sem obedecer não vale nada, e obedecer sem fé nada vale. Eu tenho repetido isso aqui porque as pessoas às vezes falam, eu não preciso ser batizado para ir para o céu. Não, mas está escrito que é preciso. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses vão ser queimados. Mas espera aí. Você diz que creu, mas não obedece. Ou então, fé e obediência andam juntas. Tá certo? Quando o Tiago falou lá sobre obras e fé, ele estava se referindo a isso aqui. Quando nós lemos hoje de manhã, em Mateus capítulo 5, versos 13 e 14, nós estávamos nos referindo exatamente a isso também. Por quê? Porque nós vamos ver lá que uma pessoa que nasce de novo, ela não deixa de dar frutos para Deus. Vós sois o sal da terra. E se o sal vier a ser insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, não pode. Se nasceu de novo, não fica quieto. Se nasceu de novo, houve uma mudança de comportamento, de linguagem, tá certo? Isto é um milagre que acompanha a fé na promessa que Cristo fez. Lembre-se que para ser enxertado no corpo de Cristo, só tem esse jeito, tá certo? Que Jesus deixou lá, em João capítulo 12, versos 32 e 33. Por que ele está falando sobre a morte dele? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. O velho homem tem que morrer.
para dar lugar para o novo. Então Jesus falou, eu vou atrair todos no meu corpo para fazê-los morrer comigo. Eu vou morrer. Então, veja bem, se o senhor, a senhora, você creu que Cristo te atraiu no corpo dele, ele estava pendurado na cruz. Ele está falando aí, quando for levantado na cruz. Tá certo? Ele morreu. Você, o senhor, senhora, morreu com ele. Espiritualmente. Ali é a morte do velho homem, ou seja, da velha natureza. Eu tenho dito, depois que eu descobri pelo Espírito Santo, que a porta de entrada para esta bênção gloriosa é João 12:32, que foi lido. Essa é a porta de entrada. Quando ele fala lá em João capítulo 10, versículo 9, ele está se referindo a isso. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então ele é a porta, ele não está mandando fazer coisa nenhuma, né? Eu sou a porta. A hora que você entra por mim, você já foi crucificado comigo, já morreu comigo, já foi ressuscitado comigo, porque eu já fiz isso. João 17:4. Eu já fiz isso, deixei pronto. Creia que eu te atraí no meu corpo. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Ele fez a obra, está feita. Então a casa está pronta. E agora, o que tem que fazer? Não tem que fazer. Tem que pedir fé a Deus para você crer que está no meio daqueles que Ele prometeu atrair no corpo dele lá na cruz. Onde é que você estava? Eu não tinha nem nascido, mas aonde você estava? Onde que você nasce? Aonde? Onde você estava? Em Adão e Eva. Está certo? Ou você nasceu de macaco? Não é possível, né? Porque foi provado que no corpo humano tem argila. Então não é do macaco que nós nascemos. Já foi feito o teste, colocaram lá o macaco durante 20 anos, não houve mudança. Não houve maneira diferente daquela que ele entrou lá. Então todos nasceram no pecado por causa disso, porque Adão pecou. E é o vírus do pecado que está numa pessoa que nasce uma vez só. Nasceu uma vez só, está com o vírus adâmico. Precisa nascer 2 vezes, tá? Uma vez do pai e da mãe, outra vez de Deus. E para nascer de Deus é preciso estar em Cristo. Então tudo se amarra lá em João 12:32. Sim, senhor. Sim, senhor, porque todos nascem separados de Deus em Adão. É preciso mudar. Então Jesus nos atraiu, nos tirou de Adão. Pela fé nós saímos de Adão, passamos para Jesus. 1 Coríntios 15:22. Então é uma questão de fé. Nós ouvimos a abertura do culto dizendo que o justo vive da fé. Não é pela fé, é da fé. A fé que me salvou. E eu faço hoje tudo pela fé. Tá certo? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então em Adão, são aqueles que nasceram uma vez só. Seu pai, sua mãe, colocou você no mundo através do pecado. Se não nascer a segunda vez, vai junto com o diabo ficar eternamente no inferno. A segunda vez que a gente nasce é espiritual. Por quê?
Porque nós nascemos de Deus quando estamos em Cristo Jesus. E esse nascimento é espiritual. Se não morrer no corpo de Cristo na cruz, não nasce. Porque se não morrer, como é que vai ser ressuscitado? Não tem jeito. E para ser da família de Deus, precisa ser ressuscitado, ou seja, ser gerado por Deus. É complicado, né, pastor? Não é, é simples. É uma questão de raciocínio, tá? É simples. A religião é que complica, mas é simples de tudo. Veja bem, Jesus é a porta. Quando cremos que Ele nos atraiu no corpo dele, nós entramos nesta porta. A obra está pronta, nós já fomos crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados com Ele. Se não for ressuscitado, ficou morto. Lá em Efésios 2, versículo 6, diz que Deus nos ressuscitou junto com Cristo. Mas ressuscitou quem? Quem morreu. E quem morreu? Aqueles que foram crucificados com Cristo. E quem são eles? Aqueles que acreditaram que Cristo o atraiu no corpo dele. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nos ressuscitou, o tempo do verbo está no passado. Não está no presente. O acreditar que Cristo me atraiu no corpo dele está no presente. Agora, Ele é a porta, eu já fui crucificado. Eu já fui ressuscitado. E sou uma nova criatura. Não porque sou bom. Não. Ninguém é bom. Não tem ninguém que é bom. É porque eu acreditei na palavra de Deus. Por que Adão e Eva morreram para Deus, ficaram separados de Deus? Porque não acreditaram na palavra de Deus. E aqueles que não acreditam na palavra de Deus? Estão separados de Deus, não passou para Cristo. Veja bem, assim como todos morrem em Adão, morreu ao nascer. Quando o senhor, a senhora, você nasceu morto para Deus, separado. Por isso que tem que nascer de novo. Gente, isso não é brincadeira. Se não nascer de novo, vai para o inferno. Ou não é isso que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15? Se não nascer de novo, vai morar com o diabo. Não se engane, não. Bondade nenhuma vai resolver o teu problema, oração nenhuma vai resolver o seu problema. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se não tem o nome no livro da vida, não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, vai ser lançado no lago de fogo. Mas quem escreve esse nome no livro da vida? Jesus. Porque quando nós cremos que Ele nos atraiu no corpo dele, nós passamos a pertencer a Ele. Romanos 7,4. Então, quando passamos a pertencer a Ele, Ele nos marcou. Esse é meu irmão. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Este livro ninguém pode abrir, porque senão poderia haver uma corrupção, né? Ninguém. Houve um choro danado na abertura deste livro. Só o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é que pode abrir este livro que registra o nome daqueles que passaram a pertencer a Ele. Deu para entender o que está escrito aí? Que
que foi lido agora, assim também vós, meus irmãos, não está tratando com incrédulo. Assim também vós, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo. O que mais? Passaram a pertencer ao que foi ressuscitado. Quem foi ele? Jesus. Então, o teu nome está escrito no livro da vida. Eu não sei quem tem nem quem não tem. Por isso que deve se examinar. Em que você está escorado para falar que é filho de Deus? Esse é o ponto. Tá certo? Ninguém pode julgar você, o senhor, a senhora. Não. Esse é um ponto individual. Por que o senhor, a senhora nasceu de novo? Foi porque eu falei? Não, é porque está escrito na palavra de Deus que quem está em Cristo nasceu de novo. Como eu criei que Cristo me atraiu, eu nasci de Deus, segundo aos Coríntios 5,17. É tão simples, tão claro como a água cristalina para quem tem sede. Quem não tem sede, entra para um ouvido e sai para o outro. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele não está falando assim que se alguém está na igreja X, na religião Y, nasceu de novo. Não. O único lugar que nasce de novo é estando em Cristo. Então ele está falando assim que se alguém está em Cristo, foi gerado de novo. É isso que precisa para poder entrar no reino de Deus. Nascer de novo. João 3, 3 a 7. Foi Jesus que falou, não foi eu, não foi uma pessoa qualquer. Não. Foi Jesus e ele não falou para uma pessoa qualquer. Não, ele falou para um grande religioso. Gente, precisa levar a sério. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é aquele que nasceu uma vez só. Esse é carne. Mas aquele que nasceu de Deus passou a ter o Espírito Santo. Então esse agora é espiritual. Por isso tem uma versão aí que não fala deste ponto. Romanos 8:1. Só fala aqueles que estão em Cristo. Mas o original diz que não andam segundo o velho homem, mas segundo o Espírito, porque eles são espirituais. Nasceram de Deus espiritualmente. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é espiritual. Nasceu de Deus. E quem não nasceu de Deus é carnal. Está na carne. O velho homem é que comanda. Quem manda em você? É o Espírito Santo ou o velho homem? Então é isso que Paulo está aqui sendo usado pelo Espírito Santo, mostrando para nós que se nós não estivermos escorados na palavra de Deus, somos hipócritas. Não discernimos o corpo de Cristo. Estamos numa igreja, mas não estamos nele. Tá? Esse vai tomar a ceia para a sua própria condenação. Ué, mas a ceia não salva? Não, senhor. Não, senhor. O que salva é a fé
na promessa que Cristo fez. Tá? Afinal de contas, o que é fé? Hebreus capítulo 11, versos 1. O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você está esperando entrar no céu? Estou. Por quê? É isso. Porque está escrito aqui na palavra de Deus que eu estou livre da condenação, que eu nasci de novo. Fé é o firme fundamento, estou escorado na palavra de Deus. Está certo? E estou certo de que Ele vem me buscar. Hebreus 10, 23. Então, isso é fé. Não é por ver, não. Por acreditar no que está escrito. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel. Ele prometeu, ele te atraiu se você crer. Se não, fica fora. Porque é pela fé. Efésios 2, 8 e 9. É pela fé, não é por fazer. Então, não creu? Não. Mas Deus é amor? Não. Ele é amor, mas é justo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Significa que as obras servem para a pessoa se gloriar. Nós tratamos disso hoje de manhã. É impossível o ímpio fazer uma esmola, um benefício para alguém e ficar quieto. Ele tem que falar. O eu obriga, o velho homem obriga a pessoa a falar, porque ele quer se engrandecer. Tá certo? Então nós vamos agora participar da Santa Ceia. Eu preciso explicar mais só o mês que vem, né? Não preciso explicar mais quem deve tomar a ceia e quem não deve. Sempre eu falo isso e tem gente que não sabe. Eu fui perguntado por um pastor o que significa isso aqui. Não é de Ribeirão, o pastor é de fora. Então, se um pastor não sabe o que significa, tem gente aqui que não sabe também. Ou não sabia. Agora, se você falar que não sabe, é porque não prestou atenção. E se não prestou atenção, está fazendo que nem o homem que estava lá no culto, né? Paletó, gravata, sentou lá, beleza. E o pastor pregando, e lendo, pregando, e o homem tirava do bolso uma cadernetinha e anotava. O pastor ficou todo interessado, que tem pastor que quando vê um homem de paletó e gravata já pensa que tem dinheiro, né? Aí, a certo ponto, terminou o culto, o pastor saiu atropelando para ir lá na porta para conversar com aquele homem. Boa noite, boa noite. Eu vi que o senhor estava interessado na palavra de Deus, né? O senhor anotava. O homem falou, não, é que eu tenho um armazém, então eu me lembrava que determinada pessoa pegou um saquinho de açúcar e eu não marquei, outro pegou 1 quilo de batata e eu não marquei. Qual é a atenção que aquele homem estava dando para a palavra de Deus? Assim tem muita gente. Mas esse homem não acaba nunca, minha comida está esfriando lá, eu estou com uma fome danada. Né? Aí você não vai saber, então, como que nasce de novo. Se está ligado na outras coisas. Não está focado aqui. Não em mim, na palavra de Deus. Tá? Já não se tem a Deus como nosso Pai, e os homens já não vivem como irmãos, já não se vê que
batalha do inimigo feroz. Já se esqueceram de Deus e o que Ele fez por nós. É tempo de